Bom, e a música, ela veio antes disso, certo? Isso, a música... Eu não comecei cedo na música, se comparar com a experiência de outros músicos. Eu tinha por volta de 13 anos, quando eu dei meus primeiros passos na música. Tive essa proximidade com o instrumento teclado, embora eu o conhecesse já de um tempo anterior. Eu tinha um teclado há mais de 3, talvez 4 anos, mas até então não havia aprendido nada. E eu descobri que aquelas músicas que me encantavam muito, como Jump, conhece essa Van música? Halen. Isso. I Want to Break Free, do Queen, tem aquela introdução com um sintetizador também. Descobri que todas essas músicas, na verdade, usavam sintetizadores, ou seja, sons gerados a partir de teclados. E aí eu fiquei mais fascinado. Esse é o instrumento que eu quero aprender, porque eu quero tocar essas músicas, né? Claro que eu tinha um contato com a música regional, mas eu sempre me encantei por essas músicas internacionais, outras nacionais também, mas muito pela questão da existência do teclado como uma referência na música. E aí, isso já era então no ano 2002, eu estava no 8º ano, já haviam passado-se 4 anos, né? E de repente eu percebi, eu acho que vou insistir um pouco. Aí um vizinho meu havia feito algumas aulas, me emprestou umas revistas que ele tinha, mas aquilo me parecia um outro idioma, não conseguia entender. Mas começou então sem fazer aula, de uma Isso. forma Tentei, independente. mas não rolou. Aí, o meu pai conseguiu com o Feio da Gaita, um dos gaiteiros mais renomados da nossa cidade, do município. Ele disse que, embora não tocasse teclado, o instrumento dele era gaita, mas ele poderia me passar a escala da parte do piano, né, do teclado da gaita. E assim foi, acho que eu fiz uns 2 meses de aula. E eu lembro que nesse meio tempo, o José Solenil, o Zé da Gaita, lá de Joia, já estava com uma habilidade bem avançada na sanfona. Ele fazia aula, também fez aula com o Feio da Gaita, e na época acho que fazia com a Marinê Siqueira. E aí algumas coisas ele começou a me passar, mas isso só foi possível depois que eu já tinha alguma noção da estrutura musical. Mas o Feio havia me passado, o Feio da Gaita, apenas as notas das teclas brancas, ou seja, basicamente era Dó. E eu não sabia o restante, eu queria tocar outras músicas em outros tons. Nas férias, o que eu fiz? Peguei novamente aquela revista do meu vizinho, o Reon, inclusive o Reon mora aqui em Juiz hoje, e eu descobri que era matemática, que havia uma progressão. Claro que esses termos eu não conhecia na época, que havia uma progressão em que, se eu sabia o Dó, eu ia saber o Ré, eu saberia as pretas, né, o Dó sustenido,